Vamos agora fazer contato com o Dr. Paulo Gracioli, que já está conosco aqui no Farol, trazendo o tema desta quinta-feira. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia, Roberto, bom dia aos nossos ouvintes aí. É um dia corrido hoje para mim, Roberto, hoje foi muito corrido aqui. Quase que eu não consigo montar o meu estúdio aqui. Mas está ótimo, está perfeito, conexão está boa, Dr. Paulo. Qual o tema de hoje? Então, eu estava pensando em vários temas. Acho que eu falo porque sobre luto, sobre morte, acompanhar a semana de finados, né? Acho que é um assunto interessante, porque todo mundo já perdeu alguém, um objeto, algum ser, um animal, né, Roberto? Então, a gente fala luto é um tempo necessário para restabelecer, para retomar a vida, né? Aquele sentimento todo que a gente tem de que perdeu, que geralmente provoca tristeza, ansiedade, um vazio no corpo, né? Um vazio que a gente faz, não preenche com nada, sabe, Roberto? Então isso aí tudo, a gente fica assim, quase que, algumas pessoas falam assim, eu perdi o chão, não tem mais sentido na minha vida. E isso tudo, esse modo de enfrentar então essa separação, depende do modo que a gente se relacionou com a pessoa, com o objeto perdido, com o cachorro, com o anel, com o brinco, o que for, né? A perda não importa o que é o objeto, importa o sentimento que despertou e que desperta após a separação, após a perda. E um dos fatores que leva a gente a sofrer muito mesmo é quando tem uma culpa, Roberto, né? A gente, então, quando a pessoa ou alguém muito querido morre, há uma tendência de falar assim, o que eu não fiz? O que faltou? O que eu, né? Então sempre se arruma algum ponto aí de culpa. Por exemplo, se alguém pega a mãe todo domingo, meio-dia, para levar para almoçar, se a mãe mora sozinha. Se um dia o filho passou meio-dia e 10 e a mãe morreu, é um bom motivo para falar que a mãe morreu porque não chegou no horário, ou que não deu tudo que precisava dar durante a parte que estava doente. Então, há uma tendência humana de achar culpa. Quem é culpado, quem não é culpado. Isso é uma coisa muito forte dentro dos seres humanos. Então, a culpa, eu pergunto para o cliente, olha, você tem alguma culpa? Eu deixei de fazer isso, eu queria ter falado que amava meu pai, mas não falei, porque não deu tempo. Então, sabe, não despedi, eu cheguei tarde, atrasado. Então, sempre tem que ter um pontinho para poder justificar o sofrimento. E se a gente tem uma culpa e não se libertar dessa culpa, a gente vai levar essa vida toda sofrendo e não vai restabelecer uma qualidade de vida em relação à perda. E o necessário seria a gente entender que toda perda também dá um sentimento de raiva. Quer dizer, a gente não aceita falar, eu tenho raiva da pessoa que morreu. A gente tem raiva da doença que matou a pessoa, do acidente, sempre procurar um culpado, né? A gente não aceita, por exemplo, que a doença da pessoa faz parte da pessoa. Então, é natural que num luto existe a tristeza junto com raiva de ter perdido o objeto, seja qual for o objeto ou a pessoa. Então, é muito difícil a gente aceitar essa certa raiva pela perda, inclusive porque a gente aprende que não pode ter raiva de pai, de mãe, de filho, de amigo. Então, onde a gente colocaria essa raiva aí? A gente não coloca, a gente fica acumulando e sufocando, e a gente sempre nessa volta fica voltando, girando em termos do dia que perdeu a pessoa, e a gente não liberta nem a pessoa que morreu, deixar embora, e nem a gente acaba se libertando da morte. É um enrosco, como se fosse assim, no meio de uma curva de rio, enroscou lá um monte de mato, e ali fica a vida toda, aquele mato não vai embora, e a gente faz isso com a perda também, se enrola todo numa situação de não aceitar a morte, que é uma negação, né? Primeira etapa da perda, aí você fala, eu não aceito a morte. Então, quando a gente cria essa situação de que eu não aceito um fato real, eu estou indo contra algo da vida, criando uma força contrária à realidade.
E essa força contrária só vai trazer mais culpa e sofrimento, e eu não vou fazer o processo do luto, que é deixar ir embora e eu passar a lembrar da pessoa com gratidão, que valeu a pena ter vivido aquele tempo junto, embora 1 ano, 2, 10, quanto for. A gente não tem direito de querer a pessoa a vida toda com a gente, isso é impossível. A gente gostaria de ter, mas é impossível alguém ficar, você segurar a pessoa viva quanto tempo. Então, quando a gente aceita que perdeu, e a gente aceita e deixa o processo de luto resolvido, a gente começa a lembrar da pessoa que a gente perdeu com gratidão, com amor, e vai lembrar assim, como Vinícius de Moraes sempre disse, né? Que seja eterno, posto que a chama a vida, né? E que ela apaga subitamente, mas que seja eterno, que valeu a pena ter aquela pessoa 10 anos, quanto foi? Por isso que é importante a gente viver cada momento da vida e aceitar que temos que perder também. Faz parte da vida perder, embora a gente não aceite, e quanto mais a gente vai negar que não aceita perder, mais sofrimento a gente vai ter. E tem gente que tem aí, perdeu uma pessoa há 20, 30 anos e não vive mais por causa da culpa, geralmente, né? Que não fez o que era para fazer, não se perdoou, não se perdoa e vai sofrer a vida toda. Então, brigar com a morte é um trabalho inútil, né? Não tem por que brigar com a morte, porque ela é verdadeira, ela existe. Temos que aceitá-la como um fato da vida, e temos que viver intensamente com a pessoa amada, com o objeto, com o animal, para depois ficar lastimando que perdeu, que não fez o que era possível ter feito, né? Então, é uma reflexão sobre a morte, sobre os finados. Espero que as pessoas aí, embora eu falei um monte de coisa ao mesmo tempo, eu espero que vocês peguem alguma coisa dessa para pensar e ver que vale a pena viver, e a morte é necessária, e a gente vai um dia também, mas temos que viver para poder falar, tive um grande amor, tive um grande amor. Isso é maravilhoso, lembranças de gratidão, que teve um grande amor, que vai fazer a gente buscar um novo amor também, se a gente quiser buscar um novo amor. Doutor Paulo, o senhor está falando de culpa, o senhor é culpado por eu não ter tirado os olhos do senhor até agora, uma manifestação muito inteligente, muito pertinente que o senhor está fazendo aqui. Aliás, essa semana, eu particularmente vivo um processo de luto e realmente, quando você percebe que isso é inevitável, você vai aceitando e vai convivendo com as lembranças, que é o que sobra de uma pessoa que nós amamos, né, doutor Paulo? Isso ninguém tira da gente, Roberto, essa lembrança, a vivência de um grande amor, que esse grande amor não é uma esposa, um marido, não, é um filho, é um amigo, é uma cidade que você tem que deixar essa cidade para mudar para outra, as pessoas que ficaram, né? Você fala, poxa, por onde eu passei, tive pessoas maravilhosas na minha vida, eu vivi intensamente essa minha vida com essas pessoas. É isso que tem que ficar com a gente, viver intensamente, né? Como o Vinícius faz, de tudo o meu amor teria sido feito com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, ele se encante mais dos meus sentimentos. Quero viver em cada bom momento e rir meu riso, espalhar meu canto, e quem sabe um dia, Roberto, a morte, que é a fim e a angústia de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja eterno, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Aí você vai lá, sei que vou te amar com toda a minha vida, e a música está aí, isso foi maravilhoso, quando ele fez esse poema e essa música junto, lá dos anos 70, que vocês devem lembrar muito bem dessa música aí. Já toquei o violão, inclusive. Doutor Paulo, muito obrigado pela contribuição mais uma vez, sempre inteligente. Tenha uma ótima sequência de semana e, mais uma vez, gratidão por sua presença aqui no Farol. Obrigado, um abraço aos meus ouvintes aí, aos meus clientes, que eu tenho pedido para que eles assistam, para pensar junto comigo, né? Então eu estou muito feliz de poder transmitir um pouquinho do que eu tenho vivido aqui em Limeira e na minha vida, tá, Roberto? Valeu. Um abraço para vocês todos aí. Um abraço, doutor Paulo. Muito obrigado mais uma vez.